Alô, som. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de oração. Começo já pedindo perdão pelos minutinhos que nós atrasamos, mas como vocês estão vendo, né? Tem alguma coisa diferente nessa noite, glória a Deus por isso. Nós estamos na reunião de oração. As reuniões de oração acontecem às sextas-feiras. Nós já aprendemos a separar este tempo para estarmos orando, estarmos em comunhão. E essa sexta-feira é uma sexta-feira muito especial. No tema dessas sextas-feiras, nós estamos trabalhando exercite-se. A vida cristã é dinâmica, então não fique parado. Não fique esperando que as coisas aconteçam. Você tem que dar o seu passo de fé. Você tem que buscar ao Senhor. Você tem que querer realmente exercitar e aumentar aí a sua fé, aumentar a sua comunhão com o nosso Deus. Amém? Vamos começar com uma oração de adoração, de agradecimento ao nosso Deus. Gostaria de convidar o presbítero Marcos para estar fazendo essa oração de adoração neste momento.
Deus querido, louvado seja o teu nome, ó Pai. Nós engrandecemos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus, porque se estamos de pé, se estamos aqui, é porque o Senhor é um Deus que caminha conosco, ó Pai, e nós somos gratos ao Deus. Nós queremos dizer, ó Pai, que queremos te adorar esta noite, ó Pai. Queremos cantar louvores ao teu nome, Senhor, e reconhecer que só tu és Deus, ó Pai, e que só tu tens, ó Deus, palavras de vida eterna, e que, ó Senhor, o Senhor possa ouvir o teu povo, ó Pai, o clamor do seu povo, ó Pai. Nós possamos nos dobrar na tua presença, ó Pai, para que, ó Senhor, que o Senhor possa estar cuidando e tratando de cada vida, ó Pai. Cada um que ouvir, ó Pai, esta live, ó Pai, que ver, ó Pai, através das redes, ó Deus, ó Senhor, que possa ser alcançado pela tua bênção, ó Pai, e que o Senhor esteja ouvindo o seu povo, ó Pai. Ó Deus querido, temos tanto a te dizer, ó Pai, tanto a falar contigo, ó Deus, tu sabes, ó Pai, de cada coração, ó Deus. Por isso nós queremos, em primeiro lugar, ó Pai, reconhecer a tua grandeza, soberania e poder, ó Pai. Ó Deus querido, fica conosco, fala conosco esta noite, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, glória a Deus por isso. Eu falei que hoje é uma sexta-feira especial, e ela é muito especial mesmo. Você que faz parte da Igreja Presbiteriana Independente, que tinha o desafio, ainda tem, o dia, as 24 horas ainda não acabou. Nós temos um grande desafio, fomos desafiados a separar esta sexta-feira para orarmos. E a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil inteiro está orando. E você também foi desafiado. Então essa sexta-feira está sendo uma sexta-feira muito diferente. Eu tenho certeza que os irmãos hoje, alguns até estranharam, aqueles que não tinham dado nome para estar orando, para fazer parte do relógio de oração. A quantidade de mensagens, a quantidade de versículos colocados no grupo de hoje, a quantidade de luzes acesas. As luzes acesas significa que aquela hora um intercessor entrou diante da presença do nosso Deus para clamar pela minha vida, pela sua vida, pela nossa nação, pela nossa igreja. Então, naquele momento em que cada luzinha se acendia, era este o significado. E quando as mãozinhas estavam junto, era o significado que aquela pessoa estava entregando ao Senhor, aquele momento que ela separou para oração. Eu louvo e agradeço a Deus por este movimento que está acontecendo dentro da presbiteriana. A vigília do dia de hoje, o título dela é Somos Família em Oração. Nós somos a família presbiteriana, a família do Senhor Jesus, ali orando, buscando, clamando o favor do nosso Deus. E aí nós tivemos as lives durante a madrugada, que começou ontem às 23 horas, onde foi falado que nós somos, isso aqui é uma palavra de orientação e, como diriam os nossos irmãos, uma palavra profética, porque nós somos uma igreja que tem uma espiritualidade saudável. Essa espiritualidade saudável é buscar ao Senhor. E a presbiteriana está buscando intensamente o Senhor através da oração. Em todas as presbiterianas do Brasil, independente do Brasil, esse movimento está muito forte. Sabe por quê? Porque nós acordamos que nós não somos nada sem o nosso Deus. Nós acordamos que nós precisamos ter intimidade com Deus. A dificuldade precisou vir para que nós realmente dobrássemos nossos joelhos e passássemos mais tempo diante da presença do nosso Deus. E eu agradeço a Deus de coração por Ele ter colocado isso e ter mostrado isso para a nossa igreja. E no dia de hoje, e também no movimento das torres que nós vemos, nós estamos vendo os irmãos se levantando em oração nos 4 cantos desta terra. E que nós, a cada dia que passa, se você não orou hoje durante o dia, aproveita que vai dar tempo, aproveita, e que hoje seja um dia de mudança, seja um dia de transformação nas nossas vidas. A segunda live falava que nós somos uma igreja que
proclama o evangelho. A terceira desenvolve e pratica o discipulado. A quarta live, ela é uma igreja generosa em suas ações sociais e diaconia. E a última live, que vai acontecer às 23 horas, é identidade de Jesus. Nós queremos esta igreja presbiteriana sendo isso. Nós queremos ser sal nesta terra que tanto está precisando do Senhor Jesus. Amém? Este é o grande legado dessa vigília. É conclamar o povo a ver a necessidade da oração. Quando eu olhava as lives, graças a Deus, glórias a Deus, 700 e poucas pessoas, 11h30 da noite, a live estava bombando ontem. Durante o dia também, as lives com muitas pessoas. E aí nós começávamos a olhar para aquele chat e aqueles pedidos só subiam. E do mesmo jeito que nós estamos sendo conclamados a orar, porque tem muitas pessoas precisando, tem muitas pessoas necessitadas ainda mais do nosso Deus, que essas orações, que esses pedidos estejam todos subindo aos céus, para que o nosso Deus entre com providência, para que nós possamos colher os frutos dessa vigília, frutos que saltam para a salvação. Nós clamamos pelos pedidos de cura, pelos pedidos de emprego, pelos pedidos de restauração nas famílias, mas nós clamamos por salvação nas vidas. Que Jesus Cristo possa estar tocando nessas vidas e elas tenham as suas vidas transformadas e se encontrem verdadeiramente com o nosso Deus. Amém? Você se sinta desafiado a continuar orando genérico, porque a quantidade de pessoas que estão pedindo oração é muito grande. Nós sabemos que existem pessoas que estão acometidas pela Covid, que nós não sabemos os nomes. Aquelas que já foram recolhidas, são muitas. E essas famílias enlutadas precisam da nossa oração. Nós não sabemos os nomes, mas nós temos que clamar. E além disso, nós temos muitos pedidos. E eu vou atualizar a lista, porque durante o dia de hoje, muitos nomes entraram naquela lista que nós estamos colocando no grupo da igreja. Quando você for orar, não perca o foco não, mas olhe aquela lista do WhatsApp, vai lembrando dos nomes, vai colocando diante do nosso Deus, até daqueles que você conhece pouco ou só ouviu falar, vai clamando, vamos pedindo ao nosso Deus. Amém? E para encerrar, para falar da vigília, porque ela continua, a hora que ela acabar aqui tem mais gente que vai entrar, das 9 até as 10, às 11 horas aí tem a live, e aí você pode estar, a hora que acabar a reunião de oração aí, orando, clamando, buscando o favor do nosso Deus. E não se esqueça, ao meio-dia, nós estamos orando e clamando ao nosso Deus pelo término da pandemia, para que Deus entre com providência. Hoje, enquanto eu estava orando, eu falava: Senhor, esse é o momento em que o Espírito Santo intercede por nós, porque eu não sei como, eu só quero que Ele nos livre. Eu não sei como, mas eu só quero que Ele acabe com a pandemia. O sobrenatural é dele, que Ele faça a vontade dele. Amém? Para nós encerrarmos este momento falando sobre a vigília, nós temos uma apresentação especial. Os violeiros ensaiaram a música da vigília e agora eles vão estar aí apresentando esse louvor para a honra e glória do nosso Deus. Você que não participou de nenhuma live ou então que ainda não ouviu, vai ouvir esse louvor que foi criado especialmente para o dia de hoje. Amém? Eles estão se posicionando aqui. Você também aí, erga o som aí do seu celular, da sua TV, para que você possa
estar louvando aí também ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. Nós preparamos essa música com muito carinho. Somos famílias, porque essa música é a música oficial, né? Desse momento de oração, desse encontro nacional. Eu quero agradecer a todos os violeiros que se empenharam e prepararam. Quem souber, cante com a gente, tá bom? Pela coroa real. Gente de todas as partes deste Brasil, de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. A coroa real do Salvador, somos famílias a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos famílias a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. De ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, baião, macaxeira ou pinhão, bainha dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa no partilhar do mesmo pão. Somos família amada. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Amém, amém, glória a Deus pela coroa real do nosso Salvador. Já vou convidar os violeiros para ficarem aqui em cima mesmo, para daqui a pouco a gente já possa estar fazendo o nosso momento de adoração ao nosso Deus. Abram suas Bíblias, Salmo 142. Salmo 142. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. E renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. No versículo 5 ele fala: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Amém? Essa é a nossa verdade. Nós não temos
nada e por ninguém aclamar a não ser ao nosso Deus. O pastor escreveu isso hoje no grupo da igreja e essa é a grande verdade. Nós temos que clamar ao nosso Deus nesses dias tão difíceis. Quando nós entramos em oração, nós não tem como nós não olharmos para tudo que nós estamos vivendo, para a quantidade de pedidos que nós estamos recebendo, pelas pessoas que estão sofrendo. E aí nós sabemos que nós só temos ao Senhor. Amém? Mas só que nós temos o Senhor. Essa é a nossa esperança. É onde nós encontramos refúgio. Em meio a tudo, Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança. Que você tenha essa convicção no seu coração. Não adianta se desesperar pensando que esse poderia ter feito aquilo, aquele poderia ter feito outro. Clame a Deus. Clame, assim como o povo de Israel sempre fez. Quando nós olhamos para a Bíblia, o povo passou por muitas dificuldades. E era quando ele se humilhava, quando ele buscava, que Deus entrava com providência. E é nessa hora que nós estamos. Nós estamos no momento de nos humilharmos, de clamarmos, de realmente buscar a face do nosso Deus. E a nossa igreja está nos estimulando a isso. A IPI do Brasil está chamando, conclamando o seu povo para não ficar inerte nessa situação, mas para orar, para buscar, para jejuar, para esperar em Deus, sabendo que nós lutamos pela coroa real do nosso Salvador. Amém? Eu gostaria agora de fazer uma oração. E eu falei tanto da vigília e eu vou fazer uma oração clamando pela vida das pessoas que intercederam no dia de hoje e pelas que ainda vão interceder. Feche os seus olhos. Peça a Deus por essas pessoas. Pai, continuamos na Tua presença, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela vigília que está acontecendo, ó Pai. Porque isso está no Teu coração, ó Deus. Com certeza, Senhor, o Senhor motivou, ó Pai, a liderança a fazer isso, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua vontade acontecendo na nossa igreja, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque tem se levantado um exército de intercessores, ó Pai, pessoas que estão gastando tempo falando com o Senhor, clamando pela vida do próximo, clamando pela Tua intervenção na vida de pessoas que elas não conhecem, que elas não sabem a história de vida, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando essas pessoas. Elas também têm dificuldade, elas têm, Senhor, as suas limitações, mas elas estão buscando a Tua face porque elas não têm para onde ir, ó Pai. Elas já entenderam essa verdade, ó Pai. Ó Senhor, levanta a Tua igreja para que todos sejamos intercessores, para que todos possamos estar em oração fervente e oração em todo o tempo, ó Pai. Que a nossa igreja, Senhor Jesus, se levante, ó Pai, como uma igreja que busca a Tua face e encontra o Teu favor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós Te agradecemos pela vida das pessoas que estão à frente, ó Deus, das torres, que trabalham tanto, ó Pai, para que tudo aconteça da melhor forma, ó Pai. Nós Te agradecemos por todas as pessoas que organizaram as lives, Senhor Jesus, que gastaram seu tempo, ó Pai, que estão ali, ó Deus, prontos para a Tua obra, ó Deus, em meio a todas as dificuldades que cada um tem, ó Deus. Ó Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão sobre cada um, ó Pai, e que o Senhor ache graça nessas vidas, ó Deus, que o Senhor entre com providência na vida delas também, ó Deus, e que o Senhor ouça as suas orações, ó Pai, porque para que haja alegria no nosso coração, ó Deus, e que cada vez mais tenhamos o desejo de clamar pelas vidas, o desejo de clamar para encontrar a Tua face, Deus. Eu Te agradeço, ó Pai, porque Tu és Deus. Tu és o nosso Deus. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, pelas pessoas que estão se levantando, ó Deus. Ó Pai, neste momento que tanto precisamos do Senhor, ó Pai, nós queremos ver a Tua face. Ó Deus, abençoa
Senhor Jesus, cada um que participou e aqueles que estão sentindo no seu coração o desejo de orar, ó Pai, o desejo de estar na Tua presença, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja queimando dentro dos nossos corações, ó Pai, para que realmente esse seja o desejo mais puro do nosso coração, ó Deus, e que nós possamos exercitar e realmente, ó Pai, agir e orar e buscar a Tua face. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu te agradeço por este dia, por estas pessoas, por este mover do Teu Espírito no nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Hoje é um dia uma noite muito especial. Acho que todos nós estamos buscando fervorosamente a face do nosso Deus. Amém? Vamos entrar agora e, junto com os violeiros e com a Patrícia, vamos estar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Aleluia. calmo, Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus.
La 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 Esse cântico, ele fala muito aos nossos corações, porque ele fala em fervente oração, vem o teu coração. Que você possa realmente de coração, que eu sei que todos os clamores que você colocou na presença do Senhor, realmente foi com coração, e que você possa adorar, exaltar o nome dEle, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Oh, Senhor, nós te buscamos, Senhor. Aleluia. Oh, glórias a ti, Pai. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares voltar. Teu imenso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares voltar. E orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo
Aleluia, Senhor. Como é bom, ó Pai, estar diante do Teu altar, ó Pai, derramando os nossos corações em clamor a Ti, ó Pai. Deus, nesse dia, ó Pai, tão maravilhoso, Senhor, de vigília, estivemos, ó Pai, desde, ó Pai, de ontem, Senhor, às 23 horas, ó Pai, em comunhão com os irmãos de todo o Brasil, ó Pai, da IPI, ó Pai, que alegria, Senhor, é saber que o Teu povo, Senhor, está unido em oração, todos estão clamando a Ti, ó Pai, porque cremos em uma só fé, ó Pai, que o Senhor pode cessar, ó Pai, esse vírus, que o Senhor, ó Pai, tem consolado corações. Deus, muitas vezes, ó Pai, lá fora as pessoas estão em pânico, as pessoas, ó Pai, estão desesperadas. Nós estamos aqui na Tua presença, pedindo a Ti, clamando ao Senhor, porque é o Senhor que tem nos dado, Senhor, equilíbrio, é o Senhor que tem nos dado paz, ó Pai. Nos momentos de aflição, Senhor, Tu és a nossa paz. Senhor, que todo o Teu povo, Senhor, que está em casa, ó Pai, colocando seus pedidos diante do Senhor e crendo que o Senhor tudo já tem feito e o melhor o Senhor fará, porque, Senhor, o nosso desejo é realmente pedir a Ti sempre dentro da Tua santa e soberana vontade. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, no meio da Tua igreja. Em nome de Jesus nós entregamos a nossa adoração e o nosso louvor a Ti. Amém e amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, eu olhei ali a live, ó, tem um monte de irmão lindo aí em casa acompanhando com a gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que se dispôs a estar aqui, estar participando, estar adorando, estar louvando ao Senhor, o nosso Deus. E neste momento, vou convidar a missionária, toda vez eu falo errado, me perdoe. A seminarista Vivian, que também é diaconisa, que também é coordenadora aqui da nossa torre aqui de oração da cidade de Agudos e que também faz parte do violeiro. Então ela está guardando ali os seus instrumentos e já está vindo aqui para trazer a palavra. Eu peço desculpas porque hoje, como era um culto especial e a gente demorou um pouquinho para começar, então a gente vai passar um pouquinho do horário, mas é uma noite especial. Eu creio que você vai ser abençoado, você já está sendo abençoado, porque você está buscando a face do nosso Deus. E agora com a seminarista Vivian, diaconisa e também coordenadora da torre, e também violeira, nós seremos abençoados com a palavra do Senhor, amém? Vamos estar orando pela vida da Vivian. Pai, colocamos de novo na Tua presença, Senhor, para dar honra e glórias ao Teu nome, ó Pai, queremos Te agradecer pela vida da Vivian, Senhor, por tudo quanto, Senhor, ela tem se disposto a fazer, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que ela tem buscado diante do Senhor, ó Pai, tem feito com excelência, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida dela, Senhor, pela sua família, ó Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida do seu esposo, juntamente com Emanuel, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando este lar, ó Pai, que a Vivian, Senhor Jesus, seja, ó Pai, uma mulher sábia dentro desse lar, ó Pai, uma mulher, ó Deus, abençoadora, ó Pai, e que ela, Senhor Jesus, seja instrumento do Senhor nesta noite, ó Pai, e que o que o Senhor já falou ao coração dela, Senhor, seja falado, Senhor Jesus, com ousadia, com sabedoria, ó Pai, e através do Teu Espírito Santo, ó Pai, aos nossos corações, ó Pai, e nós que estamos aqui para receber, ó Pai, que os nossos ouvidos estejam atentos e o nosso coração aberto para ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor está falando conosco. Muito obrigado porque sabemos que o Senhor continuará falando conosco, ó Pai. É em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém.
Graça e paz, irmãos. Hoje eu acho que foi um dia especial para toda a IPI de Agudos, IPI Nacional. Foi um dia diferente, como diz a Alze. Um dia que Deus falou nos nossos corações de uma maneira tão profunda, né? E o tema dessa noite, o tema proposto foi pela Alziana, o céu é o limite. O céu é o limite para os irmãos? Falo sempre que é pequeno isso aqui, Alze. Eu sempre preciso de uma mesa maior. Nós vamos falar então sobre a história de um moço chamado Estevão. É isso, Alze? A história de Estevão, na verdade, é para a gente falar sobre a morte de Estevão. Mas para a gente falar sobre a morte de Estevão, eu preciso explicar um pouquinho quem foi Estevão. Estevão foi parando para tirar foto. A história de Estevão está lá, então, no livro de Atos. Atos, quem escreveu foi o evangelista Lucas. É isso, pastor? Amém. Quem escreveu Atos, então, foi Lucas, evangelista, aquele mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. E lá em Atos fala sobre o ministério dos discípulos, dos 12 discípulos. Conta lá sobre o ministério, sobre como foi, fala sobre Paulo de Tarso, fala sobre a prisão de algum deles e como aconteceu a história de Estevão. A história de Estevão começa lá no capítulo 6, ele se desenrola no capítulo 7, ele vai preso lá no capítulo 7. Os discípulos, então, eles estavam empenhados a levar o evangelho e muitas pessoas estavam se convertendo, né, ao evangelho de Jesus Cristo. E quando tem muita gente no mesmo lugar, tende sempre a dar um certo problema, ou não. Enfim, lá no comecinho de Atos, é relatado que ninguém era dono de nada. Tudo era de todos. Então, o que acontecia? Quando uma pessoa vendia uma propriedade, esse dinheiro era entregue aos discípulos e os discípulos faziam a repartição, então ninguém passava necessidade. Acontece lá no livro de Atos, ainda lá no comecinho, a história de Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade e mentiram sobre o valor e eles foram mortos. Porque era muito importante que ninguém passasse necessidade. E aí se desenrola essa história. E aí há uma reclamação dos gregos, dizendo que os hebreus estavam desprezando as suas viúvas. E aí os apóstolos pensam, nós precisamos colocar pessoas para trabalhar nesse sentido. Porque cabe a nós pregar o evangelho, orar e pregar. Então nós precisamos de pessoas que estejam responsáveis pela administração dos bens e do lugar, né, das pessoas. E ali, então, Estevão aparece, quando ele, dentro de 7 pessoas, é escolhido entre pessoas de boa índole, pessoas de caráter ilibado, pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Diz assim: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo de sabedoria, e nos tragam a esse serviço tão importante. Porque os discípulos cabiam a eles a oração e levar e propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Estevão, ele fez algo a mais, ele tinha algo a mais. Ele não apenas administrava o local e os bens. Ele era cheio de fé e de poder. Fazia, através do Espírito Santo, prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele não se limitou a fazer apenas o trabalho dele, ele levava também
a mensagem de Cristo. E a mensagem de Estevão era desafiadora. Estevão era extremamente corajoso. Ele tinha comprometimento com o Evangelho. Ele tinha um raciocínio lógico em todo o seu discurso. Tanto que Calvino acabou elogiando em alguma das suas obras o raciocínio lógico invejável no discurso de Estevão. Estevão ele teve um discurso tão eficaz, que ele acabou morrendo pelo discurso dele. Porque é assim, não é, Elisete? Quando nós falamos cheios do Espírito Santo, nós podemos ser levados à morte por conta da palavra. Mas a gente não pode esquecer jamais que o que é o limite para nós? O céu é o limite. O que é a morte? E o discurso dele, ele acaba confrontando nós como cristãos. Porque nós estamos vivendo hoje, atualmente, um evangelho de muito mimimi. A gente não pode pregar o evangelho genuíno. Né? As pessoas sobem no púlpito e acabam não falando muitas verdades, porque tem medo de ofender, medo de magoar. Não pode falar porque o governo não deixa. Né? E aí acaba tendo uma geração de crente, como é chamado nos dias atuais, de crente Nutella. Nada pode falar. Só que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele não se preocupou em agradar, ele se preocupou em levar a mensagem genuína do Evangelho. E aí, eu quero destacar 3 pontos na mensagem de Estevão. Como nós hoje encaramos a verdade e como naquele tempo era encarado a verdade. O Evangelho. Será que era aceito, assim como nos dias de hoje? Será que o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno, é aceito nos dias de hoje? Porque muitas vezes a gente não pode pregar a verdade absoluta. Assim como Estevão também não podia pregar a verdade absoluta naquele tempo. A igreja primitiva, como ela via a verdade no discurso de Estevão, tanto que ele pagou caro por isso. Como os cristãos primitivos viam o Antigo Testamento de maneira diferente que nós vemos hoje. Hoje nós falamos para os nossos filhos histórias isoladas, né? A gente conta sobre Caim e Abel, a gente conta sobre Jonas, sobre tantos episódios que aconteceram, né? E a gente tira ensinamentos desses episódios e do Antigo Testamento. Só que Estevão, ele tem um raciocínio tão lógico que tudo que ele fala lá no Antigo Testamento, ele aponta a Jesus Cristo. Ele não se limita apenas a pegar alguns trechos, ele tem um raciocínio completamente lógico. Ele começa e vai esmiuçando e chega até Cristo. Terceiro ponto é a crise da religião e uma vida plena na verdade de Jesus. E aqui o discurso de Estevão começa a ficar um pouco perigoso para ele, porque ele quis dizer assim, irmãos, antes era pela lei, hoje nós vivemos e podemos viver pela graça, porque o sacrifício foi feito de maneira definitiva. Aquele povo daquela época não estava disposto a ouvir dessa maneira. Diante desse discurso de Estevão, ele foi levado a julgamento. Porque algumas pessoas tentaram discutir com Estevão e eles sempre perdiam, porque Estevão tinha muita sabedoria e ele era cheio do Espírito Santo. Então eles precisaram arrumar alguma coisa contra Estevão, e aqui o que eles fizeram? Subornaram alguns homens para falar mal de Estevão. E aí diz assim, que eles arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Para a gente entender isso, a gente precisa entender como aqueles cristãos primitivos viam 3 T's importantes: o templo, a Torá e a terra. Falar sobre isso naquele tempo era decretar a sua própria sentença de morte. E aí Estevão vai a fundo.
Ele é levado lá nesse Supremo Conselho. E quando ele chega, as pessoas olham para ele e veem um rosto de anjo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão não precisou de advogado. Ele mesmo fez o discurso de defesa dele, porque ele estava pronto, ele não estava querendo agradar ninguém, ele queria apenas falar, cheio do Espírito Santo. E aí eu, como advogada, eu tentei entender o que Estevão fez no discurso dele de defesa que deu ruim para ele. Né? Porque quando a gente faz uma defesa, a gente espera ser absolvido. E Estevão recebeu uma sentença dura e pesada. Ele recebeu a sentença de morte. Estevão tinha consciência que falar sobre o templo, falar sobre a Torá e falar sobre a terra era extremamente perigoso, mas ele se arriscou. Ele diz assim, eu não vou ler o capítulo 7 inteiro, é muito grande, mas eu gostaria que os irmãos olhassem com calma. E ele começa falando assim, vocês veneram tanto a terra santa, vocês moram aqui, vocês acham que vocês são muito cristãos porque vocês moram aqui, vocês estão cheios de santidade. Mas vocês lembram de uma pessoa que chamava Abraão, que recebeu a promessa da terra prometida? A Bíblia diz que ele nem chegou a morar nessa terra. A terra é tão importante para vocês. Você acha que Abraão ficou triste e chateado? Não. Abraão tinha a visão do céu, ele sabia que o céu era o limite para ele. Não importava que ele fosse habitar naquela terra, porque o que esperava Abraão era o céu. E aí ele desenrola a história, como eu disse, ele usa toda a história do Antigo Testamento para chegar aonde ele quer, ele não pega contextos isolados. E aí ele fala assim, vou lembrar um pouquinho para vocês. Vocês estão me acusando, né, sobre atacar a terra, atacar as leis de Moisés e atacar o templo. Mas vocês lembram que quando Deus falou com Abraão, ele falou com Abraão lá na Mesopotâmia e não aqui na Terra Santa? E ainda fez dele peregrino na terra dele. Aí ele vai falar sobre a circuncisão. Olha onde ele pega. Ele ataca a Torá, que era tão importante. Complicado para falar sobre isso naquela época. E aí ele fala sobre a circuncisão. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso Abraão circuncidou seu filho Isaque. Uma semana depois do seu nascimento, Isaque circuncidou seu filho Jacó. E Jacó fez o mesmo com seus 12 filhos, os patriarcas. Esses patriarcas, todos circuncidados, cheios de santidade, encheram o coração do quê? De inveja. E fizeram o quê? Esses santos circuncidados entregaram José para ser escravo aonde? Lá no Egito. Ué, não se falava tanto sobre a terra? Olha onde José foi parar. Vendido pelos irmãos circuncidados, santos, cheios de inveja, foi parar lá no Egito. E o que José fez quando chegou no Egito? Ficou triste, se lamentando, chorou. Acabou a vida de José? Acabou ali a vida dele? Não. A circuncisão não significa santidade. Eles venderam José para uma terra cheia de ídolos. Mas José foi usado, ele recebeu a vitória lá no Egito. Ele não ficou desprotegido, porque Deus não precisa que você esteja na Terra Santa para te proteger. José é filho de Deus, mesmo no Egito, recebeu a vitória. Porque Deus, ele não vê terra, ele vê você. Deus, ele me vê dentro das minhas limitações e eu sou falha, eu erro. Se você está aí na sua casa, se você está nesse banco sentado, olhando para as minhas falhas, eu só posso te falar que Deus quer me usar e Ele vai usar. Os irmãos venderam José. E os irmãos foram buscar trigo aonde?
onde José estava, porque a terra dos circuncidados não estava dando trigo, e onde estava dando trigo, onde eles precisavam ir. E aí José manda buscar o pai dele. E onde essa família vem a morrer, irmãos? Onde essa família vive e morre? Lá na terra deles? No Egito. Vocês estão falando tanto sobre terra, estão falando que eu estou atacando a Terra Santa. Vocês esqueceram do que aconteceu lá atrás com os nossos antepassados? Acorda, ele diz. Aí ele parte para a história de Moisés, dizendo: Moisés era formoso, especial, mas onde Moisés cresceu mesmo? Eles se vangloriavam e se orgulhavam que Deus deu a Torá para Moisés, mas onde Moisés aprendeu a ler, onde ele estudou? No Egito. Aquelas pessoas estavam presas à terra, elas se gloriavam da terra delas. Moisés fugiu, foi estrangeiro na terra de Midian, e lá Deus falou com ele. Deus precisou falar com Moisés dentro de um templo? Deus falou com Moisés no deserto e disse para ele assim: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Ou não foi assim que aconteceu? Então o Senhor disse a ele: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Ele não estava no templo. O templo era um lugar onde não se podia falar, era sagrado para aquele povo. E Estevão fala assim: aonde Deus falou com Moisés não foi no templo, foi lá no deserto. Por que vocês estão se apegando tanto ao templo? Por que vocês estão com essa idolatria de templo? Se quando Deus quer falar, Ele fala com você em qualquer lugar. Não importa onde você está, se Deus quer te usar, Ele vai te usar aí, aonde você está. Nós nos preocupamos tanto com o templo e nós devemos realmente estar no templo, só que Deus faz assim e manda uma pandemia e eu não posso estar no templo. Aí Estevão começa a lembrar que lá naquele tempo, quando o povo foi libertado, estava caminhando para a terra prometida, aquele povo rejeitava os ensinamentos e o coração e se voltava para o Egito. Aquele povo esquecia todo o ensinamento que tinha. E aí ele diz assim: será que vocês não estão nessa terra que vocês consideram tão santa? Que vocês se orgulham tanto, mas o seu coração não está na terra errada? O limite na defesa dele foi quando ele acusa aquelas pessoas, dizendo assim, as pessoas diziam para ele que ele estava profanando o templo, ok? Mas lá no Egito, fizeram com as próprias mãos os ídolos. As próprias mãos, pelo que eu aprendi na faculdade, é um termo conhecido naquela época por construir ídolos. Usavam-se as mãos para construir os ídolos, para a idolatria. E aí Deus precisa lembrar aquele povo que Deus ele não necessita de templo feito por mãos humanas. Ele é espírito, ele não se limita a uma estrutura. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? Deus ele não precisa de nenhuma estrutura física. Deus ele quer tão somente você, do jeitinho que você é, falho do jeito que você é, sabendo que quando Deus for começar a te usar, as pessoas vão te olhar da maneira que olharam para Estevão, vão tentar confrontar você, vão de repente olhar esquisito para você, vão tentar desanimar a sua fé. Estevão não se abateu. Ele disse assim que aquelas pessoas estavam idolatrando tanto o templo, quando Deus não necessita de nada disso. A gente começa a entender o porquê que no final aqueles homens estavam rangendo os dentes contra ele.
Ele diz assim, em Atos 7, 51 a 52. Gente, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vida do bom servo. E agora é onde complica para Estevão. Ele diz assim: vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido à lei. Estevão não estava preocupado com a morte dele, acredito eu. Ele estava preocupado nem apenas em se defender, mas a levar o evangelho genuíno. Ele disse para aquele povo: vocês são duros de coração. Vocês mataram lá atrás, vocês continuam matando e vocês vão continuar matando. Quando é que vocês vão acordar? Estevão morreu por defender esse evangelho. Nós às vezes confiamos, no nosso batismo, assim como eles confiavam na circuncisão deles. Nós confiamos porque nós somos presbiterianos independentes e nós aprendemos a palavra, então nós nos apegamos a isso como se fosse uma santidade. Então a gente é batizado, nós somos santos. Nós somos apegados a muitas coisas, assim como aquele povo era também. A gente acredita que essas coisas garantem a salvação para nós. Será que nós também não estamos apegados ao templo, à Torá e à terra? Será que nós acreditamos verdadeiramente que Jesus nos salva? Será que nós estamos prontos a defender a nossa fé até o fim, mesmo que cause a nossa morte? Não importa a circunstância. Será que nós estamos prontos para morrer ou para matar pelo Evangelho? Porque isso diz muito sobre a gente. Nós não temos capacidade intelectual para entender muitas coisas. Mas nós sabemos que o céu é o limite. E aí eu vou ler para vocês sobre a morte de Estevão, se eu conseguir não chorar. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então ele disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Deus estava em pé, Jesus estava em pé para receber aquele querido dele. Eles mataram Estevão. E foi uma morte terrível. Ele morreu por apedrejamento. Eu não sei se vocês conseguem entender como seria morrer dessa forma. E eu imagino aquelas pessoas que mataram Estevão, depois pensando, mataram. Não sei se eles pensaram isso, mas mataram um homem puro, inteligente, cheio do Espírito Santo, que não tinha feito mal a ninguém. A única coisa que ele tinha feito era pregar o Evangelho sem medo nenhum. O verdadeiro Evangelho, sem medo nenhum. Ele rasgava o verbo mesmo, ele falava mesmo, porque afinal ele estava cheio do Espírito Santo. Ele sabia que Deus estava com ele em todos os momentos. O que ele temeria? Ele era um jovem honesto, brilhante, inteligente, cheio de fé. E mesmo assim, ele foi apedrejado. Aí eu fico pensando, quem sou eu? Quem sou eu? Mataram Jesus, mataram Estevão, mas o Evangelho não morreu. O Evangelho está aí. E você pode falar dele. Tanto quanto você quiser, se você não tiver medo de falar.
Porque a época que nós estamos vivendo realmente é difícil de falar. As pessoas não aceitam, as pessoas querem dizer apenas que elas estão sofrendo, e elas estão sofrendo há um tempo muito difícil. Mas é um momento de nós cristãos falar, abrir a boca, mas falar o evangelho realmente verdadeiro, sem mimimi. Você está pronto para matar ou para morrer pelo evangelho? Ou você tem matado ele dentro de você? O teto do lugar onde Estevão estava não impediu dele ver o céu aberto. Jesus, se nós formos parar para pensar, ele não precisava se levantar para receber Estevão. Nós não entendemos porque nós somos humanos. Mas eu acredito que Jesus estendeu a mão para receber aquele que morreu por amor ao Evangelho. E isso tem muita importância para ele. Jesus vai estar sempre de pé para nós, para nos receber, eu acredito. Que nós possamos ser ousados, mesmo que custe caro e mesmo que custe as nossas vidas. Que a gente possa encontrar no Senhor aconchego, e cura, e conforto, e paz. Estevão, ele foi chamado para administrar, mas ele tinha muito mais para oferecer. Ali eles precisavam ser de confiança, de um caráter muito ilibado, cheio do Espírito Santo e sábio. Mas Estevão era abençoado, cheio de poder. Fazia, através do Espírito Santo, maravilhas, milagres entre o povo que ele estava vivendo naquela época. Sabe por quê? Estevão não se limitava apenas a administrar aquilo que cabia a ele fazer. E se ele tivesse feito dessa forma, estava muito bem, era o que ele precisava fazer. Mas ele era cheio do Espírito Santo porque ele tinha comunhão com Deus. E a gente só pode ter comunhão com Deus quando a gente dobra o nosso joelho e ora ao Senhor Jesus. Estevão foi ousado porque ele orava. Estevão sabia que Jesus estava com ele em todos os momentos, porque ele orava. E o que nós fizemos hoje o dia inteiro? O que o povo de Deus fez hoje o dia inteiro, não importa as circunstâncias, você pode ser perseguido. Você pode, a gente não sabe até o tempo que nós estaremos aqui dentro. Pode ser que o governo mande fechar as portas. Há o toque de recolher. E aí nós não vamos poder mais estar aqui, eu não sei. Que você seja ousado, que você ore mais, porque a oração transforma a vida das pessoas. Estevão, ele não vinha aqui apenas no domingo orar e falar do Evangelho. Ele vivia o ministério dele 24 horas por dia. E para finalizar, nos nossos piores momentos, nós sabemos que Jesus está conosco. Quem ora é cheio do Espírito Santo. E lá no final, Estevão dá um grito. Quando ele cai de joelho, com uma voz bem forte, ele diz assim: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. Porque quem é cheio do Espírito Santo, e só quem é cheio do Espírito Santo, consegue perdoar o próximo. Quem não tem Jesus não consegue perdoar. E quem, em sã consciência, consegue pensar que uma pessoa que era tão boa como Estevão, recebeu uma sentença tão horrorosa, uma morte tão horrorosa, e ele ainda no seu último suspiro, no seu último pedido, antes de adormecer, antes de Jesus levá-lo, ele perdoar aquelas pessoas. O perdão, para ele, significava salvar vidas. E muitas vidas após Estevão ter morrido foram salvas. Até que ponto nós estamos dispostos a defender a nossa fé? Qual é o nosso preço? Até onde nós conseguimos chegar? Amém.
Glória a Deus. Vou convidar o pastor Gilmar para estar fazendo a oração final e depois os violeiros para estar encerrando com a música da vigília. Amém. Glórias a Deus por isso. O céu é o limite para aqueles que creem na palavra do Senhor nosso Deus. O céu é o limite para nós que temos conhecido o Evangelho, que entregamos a nossa vida para Jesus, que temos vivido esse Evangelho para a glória do nome do Senhor nosso Deus. E por isso nós podemos dizer como Estevão, né? Que nós não temos medo da morte. Porque a morte para nós não é um fim. A morte para nós é um encontro com a eternidade. É um encontro com o Senhor nosso Deus. E quem pode ter essa convicção, né? Todos aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus disse: se crer e for batizado, você é salvo. Então, se você teve esse encontro, você tem essa confiança, você tem essa certeza, você pode seguir por esse caminho. E você pode citar o apóstolo Paulo, né, quando ele diz ali, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esta é a nossa fé. Esta era a fé do apóstolo Paulo, que esteve no coração de Estevão e que habita as nossas vidas e que emocionou a Vivian hoje aqui na frente. Não? Esta é a nossa fé. Este é o nosso Deus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de viver essa fé. Mas muitos estão com muito medo e muitos que se dizem que creem como Estevão estão com medo de ir para o céu. Mas para ir para o céu tem que morrer. Quem não morre não vai para o céu, né? Por isso o tema de hoje. O céu é o limite em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento e depois nós estaremos ouvindo aqui o cântico que é dessa campanha. Nós estivemos orando hoje sobre a família, né? Que nós somos uma família. Essa família que começou ali em Cristo Jesus, da qual Estevão faz parte, eu faço parte, você faz parte. E hoje, quando eu estava orando pelas pessoas que estão com dificuldades e pessoas próximas da gente, né? E eu me lembrei de alguém assim muito próximo, né? De mim, da minha família, né? E eu disse para o Senhor exatamente isso. Senhor, quando chegar lá no céu, eu quero rever essa pessoa novamente. Porque eu tenho certeza que nós vamos para lá. Porque o seu sangue nos lavou, nos purificou todos os nossos pecados. E nós estaremos lá para viver eternamente com o Senhor, nosso Deus. Vamos colocar em pé. Aqui, aí na sua casa, se coloque em pé. E creia, você está diante do Senhor. E a sua palavra não pode ser diferente da palavra de Estevão. Aquela palavra de confiança, aquela palavra de convicção, aquela palavra de fé, como nós ouvimos, aquela palavra de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Está cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus diz, tudo quanto pedides em meu nome, crendo recebereis. Você crê.
Por isso você pode pedir. E por isso você pode esperar um milagre do Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, de amor e de misericórdia. Nós cremos, ó Pai, nessa palavra que nós ouvimos hoje aqui, Senhor. Cremos, ó Deus, no poder e na ação gloriosa do Teu Santo Espírito através de nós, Pai. E cremos, ó Deus, que assim como o Senhor agiu na vida de Estevão, o Senhor está agindo hoje nas nossas vidas, Pai. Nós queremos que o Senhor nos use para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. Dá-nos, ó Deus, esta coragem, esta intrepidez, Senhor, para que, ó Deus, se chegar o momento de nós morrermos pela Tua palavra, que nós tenhamos a nossa vida pronta para ser entregue no Teu altar e para dizer: louvado, exaltado seja o Teu santo e glorioso nome, porque nós nascemos, vivemos, nos movemos tão somente para o louvor da Tua glória e para a glória do Teu nome, Senhor. E nós queremos, ó Deus, agora, Senhor, estender as nossas mãos sobre esses pedidos, Senhor. Em nome de Jesus, cada um deles, Senhor. Eu não conheço, o Senhor conhece. Os pedidos que se encontram, Deus, ali na relação do Movimento Nacional de Oração da IPI do Brasil. Ó Deus, estende a sua mão, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. E, ó Deus, Pai Todo-Poderoso, visita, Senhor, e traz cura, traz libertação, traz saúde, traz salvação, Senhor, para essas pessoas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que assim, Senhor, como Estevão disse, também nós queremos dizer, Pai, perdoa os pecados deles, Senhor, e permita, ó Deus, que os seus corações sejam abertos para que eles creiam no Senhor, Pai, e tenham a oportunidade de alcançar a graça da salvação e da vida eterna, Senhor. Que eles não sejam condenados para o inferno, Senhor, mas que eles sejam alcançados pela sua graça, Senhor, para a salvação e para a vida eterna, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, em nome, por amor do Seu Filho Jesus Cristo, olha, Senhor, por nós. Olha, Senhor, meu Deus, para aqueles que estão à frente nesse momento da pandemia, Senhor, para que eles sejam guardados e amparados pelo Senhor. Olha, Deus, por aqueles, Pai, que são doentes, para que eles sejam curados e contem, ó Deus, da Tua glória e do Teu poder, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, olha por aqueles que estão com seus joelhos dobrados e por aqueles, ó Deus, que estão proclamando que neste momento só o arrependimento pode mudar a realidade deste mundo, Senhor. Só arrependimento e o deixar o pecado, Senhor, pode trazer, Senhor, meu Deus, cura, salvação e libertação para este povo, Senhor, porque é assim que a Tua palavra nos diz, Senhor. E como povo Teu, nós abençoamos esse pedido, Senhor, e declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, Pai. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe no término, Senhor, meu Deus, desse dia de vigília. E nos abençoe, Senhor, meu Deus, durante todos os nossos dias, quando continuaremos, Senhor, meu Deus, em vigílias, até que o Senhor volte para buscar o Seu povo, Senhor, e para encontrar esse povo, Senhor, debaixo da Sua graça, do Seu amor e da Sua misericórdia. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, sobre os nossos familiares e sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora, até que Jesus Cristo venha e nós possamos vê-lo na glória e Ele dizendo: vinde benditos de meu Pai, para dar o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo em Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Glórias a Deus por isso. Olha, tem uma live hoje às 11 horas da noite. Você deve ouvir, deve participar, deve louvar, deve exaltar, deve glorificar o nome do Senhor nosso Deus e agradecer por esse dia. Não se esqueça disso e continue orando. E aprenda a orar, e ame orar, e goste de orar, porque a oração é a porta que é aberta para nós falarmos com o Senhor. Amém. A coroa real.
Gente de todas as partes deste Brasil, de um Brasil tão grande. Gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. A coroa real do Salvador, somos famílias a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. A coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força no amor. Pode ser um churrasco com chimarrão, carne de sol, baião, macaxeira ou pinhão, tainha dourado e tutu de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e no partilhar do mesmo pão. Somos uma igreja amada, família unida em uma só missão. A coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mão dada segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. A coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mão dada segue em frente, abraçando essa nação. Outra vez. A coroa. Eita, igreja amada!